Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com. Bom, irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu estive hoje pela manhã acompanhando aqui, ajudando o Elias Medeiros, mas hoje à noite eu fui convidado para falar e eu acredito o seguinte, que Deus vai falar com vocês hoje à noite. Se você acreditar e buscar, Deus pode falar ao seu coração e essa noite ser uma noite histórica para você também. Vai depender de cada um, de se quiser. Querer é poder. Se você quer a bênção de Deus, vai obter, porque Deus é bondoso, é misericordioso, Ele está sempre pronto para ajudar, para atender aquelas pessoas que estão precisando dele. Eu gostaria de falar hoje à noite mais para jovens. Como pastor, a minha vida toda foi uma preferência para pregar para jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Porque eu acredito que quando um jovem, um adolescente e um jovem tomam uma decisão, então vai ter uma vida muito longa para servir a Deus. E quando ele deixa para mais tarde, ou para quando tiver já de idade, aí quem sabe ele nem vai ter muita disposição mais para trabalhar quando ele toma a decisão por Cristo, já quando tiver em idade realmente avançada. Então eu acredito o seguinte, que o futuro da igreja está justamente em cima dos adolescentes e dos jovens. Se os adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui, acreditar nisso, vai ter muita esperança para o futuro dessa igreja aqui. Por isso eu escolhi o texto que está em Eclesiastes 12, né? Eu vou ler agora. Diz assim: lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer. Só aqui, depois a gente vai continuar mostrando outros versículos desse texto aqui, para os irmãos, e acredito que vai ser muito bom. Essa passagem não pretendo demorar muito, mas eu gostaria de colocar algumas coisas aqui que é importante para os nossos adolescentes e os nossos jovens aqui. Agora, tem pessoas que têm o cabelo branco, mas continuam jovem, né? E tem pessoas jovens que já têm uma mentalidade de adultos ou de velhos. Então eu quero falar, de fato, falando para adolescentes, para jovens, eu estou falando para todo mundo aqui, porque enquanto tem vida, tem oportunidade realmente para fazer o trabalho de Deus, né? Então veja o seguinte, nesse texto aqui, ele começa dizendo o seguinte: lembra-te. É um lembrete do texto aqui no primeiro versículo para jovens. Lembra-te, jovens, no dia da tua mocidade. Porque a Bíblia está falando, o escritor está falando especialmente para os jovens aqui. Lembra-te, jovens, no dia da tua mocidade, sobre o Criador. Por quê? Porque é na adolescência e na juventude que se toma grandes decisões para a vida. Se a pessoa não tomar decisões na juventude, ou na adolescência ou na juventude, e deixar para tomar decisão quando é mais idoso, aí fica mais difícil. Quando uma pessoa não toma decisão na adolescência e quando é jovem para servir a Deus, depois cresce
e pega mais idade aí, casa. Às vezes ele toma uma decisão que errada, ou uma decisão que não é para servir a Deus, ou não se importa com Deus, e depois que ele casa já tem tudo já na sua mente, os problemas da casa, disso, daquilo, fica mais difícil para ele tomar uma decisão para servir a Deus, para servir a Jesus Cristo. Por quê? Muita coisa na cabeça, muitas coisas. Então a pessoa já tomou a decisão de não querer servir a Deus, vai ser mais difícil quando ele pegar uma idade para servir a Deus. Billy Graham, um dos maiores pregadores evangelísticos do nosso século, ele disse o seguinte, que numa estatística foi feita nos Estados Unidos, que o maior índice de conversões se dava na faixa de 12 a 15, 16 anos, de conversões para o Evangelho, para Jesus Cristo. Se passasse dessa idade, aí já ficava mais difícil a pessoa tomar uma decisão por Cristo. Às vezes tem pais que acham que é o pastor que tem que tomar decisão para os seus filhos. E se os seus filhos se desviar da igreja e não quiser saber da igreja, a culpa é do pastor. O pastor é o culpado porque os seus filhos não estão andando no Evangelho. Se os pais não ajudaram os seus filhos na parte de criança e adolescente e jovens para tomar a decisão por Jesus Cristo, fica muito mais difícil para um pastor ajudar o pai ou ajudar aquele jovem a tomar a decisão por Jesus Cristo. Essa responsabilidade seria de levar os filhos a Cristo, não é do pastor. Essa responsabilidade é dos pais. Se os pais perderem os seus filhos, como é que os pastores vão trazê-los de volta? Fica mais difícil se os pais perderem. Às vezes os pais não têm compromisso com a igreja, não estão servindo a Deus na igreja, não estão trabalhando, não estão envolvidos, não estão envolvendo as suas crianças na igreja. Resultado, depois ela sai da igreja e para trazer de volta, como fica? Os pais, especialmente o pai, ele é o pastor da família de acordo com a orientação de Deus. Os pais são os pastores da família, para apoiar a esposa, para apoiar os filhos, para trazê-los aos pés de Cristo e para a igreja. Dá bom testemunho. Muitas vezes a igreja ela não está crescendo e ela está perdendo o seu crescimento justamente porque o problema está na família, nos lares. Mãe e pai que realmente não dão testemunho, não são comprometidos com o Evangelho, e os filhos vão olhando essa falta de compromisso do pai e da mãe pela igreja, por Cristo, pelo trabalho dele, aprende a não ter interesse também pelas coisas do Senhor Jesus Cristo. Por isso o escritor aqui, ele diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É nesse ponto, quando as pessoas começam a tomar as suas grandes decisões, é justamente na juventude, na adolescência e juventude que eles começam a tomar. Outro dia eu estava lendo na internet o fundador da Honda, esse carro aí, a Honda. Aí diz que o fundador da Honda era um menino que foi para trabalhar numa oficina mecânica lá na Alemanha, no Japão. Ele trabalhava na oficina já com um menino, observando aqui, observando ali, observando ali. E logo, quando ele se tornou um pouco mais de idade, ele disse, eu vou começar uma empresa. Fabricou uma moto e depois da moto começou a fabricar carros e se tornou um dos maiores líderes na industrialização de carro, formou a Honda.
Davi, quando Deus chamou Davi, Davi era jovem. Tinha lá vários filhos, Jessé, outros muito mais velhos do que ele era mais jovem. Quem foi que Deus foi chamar para ser o rei? Justamente Davi. Deus tem um amor muito especial pelos jovens. Deus gosta de fazer milagres e quando a pessoa menos espera, esse aqui é muito, muito jovem, que os pais diziam para o profeta, né? E Deus justamente foi buscar Davi para ser aquele grande rei de Israel. Samuel, que foi ungiu Davi, ele desde pequenininho, a mãe dele, ela fez uma coisa boa. Ela foi na igreja orar a Deus pedindo um filho. E ela disse para Deus o seguinte: ó, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Então, quando ele tinha adolescente, criança ainda, com poucas idades, sei lá, 10, 12 anos, ela já levou Samuel para o templo para ficar nos cuidados do sacerdote como é o nome do sacerdote? Eli, do sacerdote Eli. Está vendo que quando chega velha a pessoa, a memória falha? Eu sei do nome, mas quando chega na hora a memória falha. Às vezes eu esqueço do meu nome. Então veja o seguinte, era jovem. Você pensa que quando Deus está pregando aqui, Ele só olha para as pessoas de idade, só olha para as pessoas de cabelo branco, só olha para os homens, não olha para as mulheres também? Não. Deus, Ele gosta de fazer milagres e muitas vezes Ele pega para aquela parte que a gente menos está esperando, porque Ele quer mostrar o poder dEle e a graça dEle. Jovens, lembra-te, jovens, na tua mocidade do Criador. É hora de você tomar sua decisão. Eu acho que aqui deve ter um bocado de adolescentes, de jovens aqui. E essa pregação é para você. Lembra-te. Eu me lembro que lá em casa, a minha mãe casou com 14 anos. Teve 13 filhos, fora o que ela perdeu. E eu era o pior que tinha lá dos irmãos, eu era o pior lá da casa lá. Apanhei que só do meu pai, quando eu era criança lá, né? E minha mãe, ela levantava de madrugada, ia de quarto em quarto, porque ela às vezes fazia muito frio no Paraná, para ver se a gente estava descoberto, né? Ela botava o cobertor em cima da gente, e às vezes a gente via ela de joelhos na beira da nossa cama, orando por nós. Ela recebia os pastores na nossa casa, tirava a gente da cama para dar a cama para o pastor e a gente dormia no chão. Ela morava na roça, era um trabalho difícil nosso lá. E ela orava, que ela queria pelo menos um dos filhos dela pastor. O pior que tinha era eu. Foi quando Deus resolveu me escolher para o ministério. Quando eu tinha 15 anos, para 16, meu pai me mandou embora de casa. E eu saí com um saco nas costas, pé no chão, andando de fazenda em fazenda, de sítio em sítio, procurando emprego, dormindo, às vezes, nos paióis de cereais das fazendas lá, porque meu pai me mandou embora porque não dava para ficar em casa mais, de confusão que eu arrumava, né? Fiquei pensando sobre isso. Como Deus é. Eu me lembro que o pastor Augusto Nicodemos, cara problemático, Nicodemos, viu? Ele foi para o acampamento para lá da vida, lá em Maraial, aí tinha um Dodge Dart envenenado, e na hora do culto ele fica... Eu disse: Nicodemos, ou você entra para assistir o culto, ou você suma daqui, vai embora. Porque você não pode ficar aqui não, você está atrapalhando o culto. Aí quando eu estava com ele ontem, ele disse: sabe por que eu fui? Que eu estava fazendo aquela bagunça com o meu carro, acelerando o carro, fazendo barulho na hora do culto.
É porque eu tinha medo de ter que ir lá na frente tomar a minha decisão por Jesus Cristo. Mas mais tarde, no próximo acampamento, ele voltou para o acampamento Palavra da Vida. Foi lá que ele tomou a decisão por Jesus Cristo. E depois foi lá que ele foi chamado para o ministério. Então, quando você vê um menino problemático, uma menina problemática, não desista, sabe por quê? Porque às vezes Deus quer fazer milagre, ele pega justamente aquele que está com muitos problemas para poder mostrar o poder dele, a graça dele, o amor dele para aquela pessoa. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E eu digo uma coisa, se os pais perderem os filhos e a igreja perder os adolescentes e jovens, vai ser muito difícil depois para os pastores trazê-los de volta, ou para os próprios pais trazê-los de volta, a não ser que seja uma poderosa mão de Deus, com um projeto de Deus para trazer essas pessoas a chegar na igreja. Eu nasci em Maringá, norte do Paraná. Aliás, Nova Esperança era uma cidade próxima de Maringá. Depois fui para Maringá. E quando eu estava muitos problemas, meu pai tinha me botado para fora de casa. Com 16 anos, eu já estava fora de casa. Uma noite Deus me chamou. E eu não consegui dormir. E eu fui para fora da casa, tinha uma árvore lá, que os caras tinham derrubado lá. Sentei naquela árvore lá, de madrugada, estrelas no céu. E Deus começou a falar comigo, falar. E me mostrar através de um filme que ele estava me mostrando. Quando eu via a minha mãe e meu pai me dando estudo bíblico, me ensinando na palavra, me levando para a igreja, a professora da escola dominical, tal. E naquela noite eu ajoelhei, chorando, entreguei minha vida a Jesus Cristo quando eu tinha já 17 para 18 anos de idade. Tudo mudou na minha vida nessa idade, 17 para 18 anos de idade. Aí eu comecei a liderar todos os jovens do norte do Paraná, a Federação de Jovens, com outras pessoas, a gente liderava ali. E depois eu levei um grupo de jovens para a Palavra da Vida em São Paulo. E todos nós voltamos inflamados, aqueles jovens voltaram inflamados com o acampamento Palavra da Vida lá em Atibaia, em São Paulo. Em 70, eu convidei um dos diretores da Palavra da Vida, Harry Bobeck, para vir para Londrina, para ser o preletor do acampamento da nossa federação. Terminou o acampamento, uma bênção maravilhosa, muitas conversões. Aí eu peguei uma carona com o Harry Bobeck para São Paulo. E no caminho, Harry Bobeck disse assim, para onde você vai? Eu disse, eu vou para o Nordeste. Eu peguei carona até São Paulo, que eu ia pegar um ônibus de São Paulo para poder vir para o Nordeste, para a Bahia, onde eu seria examinado para ir para o seminário. Ele disse, eu dou uma bolsa de estudo para você em Atibaia, você não vai para o Nordeste, você vai para Atibaia trabalhar comigo. Aí eu disse, Harry, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não sei porquê, Deus está me mandando para o Nordeste. Mas eu vou para o Nordeste. Aí peguei um ônibus lá em São Paulo. O ônibus era daqueles bem antigos, o banco era de madeira, não tinha acolchoado não, era banco de madeira. Aí, que sofrimento. Aí tinha uma família lá bem grande de crianças, lá e tinha uma lata de carne com farinha. Aí dentro do ônibus tinha mais farinha no chão do corredor do que qualquer outra coisa. E o ônibus quebrou numa cidade por nome de Milagres, na Bahia. Eu passei a noite sentado na areia, que era um galpão que tinha lá, uma garagem, mas não tinha piso, para ver o que ia resolver. Aí não resolveu nada com o ônibus, eu peguei uma carona em cima de um caminhão, aí viajei para Campo Formoso em cima desse caminhão. Quando eu cheguei
perto, lá na cidade, lá, o caminhão parou lá, Senhor do Bonfim. Eu estava em cima da carroceria, muita poeira, muito sol, eu estava preto, de queimada do sol. Eu fui me levantar, não consegui, porque eu estava entrevado. Aí me mostraram a pensão, eu fui nessa pensão, cheguei lá, fui tomar um banho, era às 3, 4 horas da tarde, eu estava tão cansado, que eu tomei banho, deitei na cama, fui acordar no outro dia, já para o café da manhã, porque eu estava cansado, nem de comida, eu me lembrei, caí no sono e acabou. Aí fui para o presbitério em Campo Formoso, cheguei lá, estava doente, com muita febre, me aplicaram umas penicilinas lá, e eu fiquei lá nesse local, e de lá, depois eles me chamaram para poder ser entrevistado, fui entrevistado, me aprovaram para vir para o Seminário do Norte. Eu não sabia por que eu vinha por aqui, para o Seminário do Norte. Quando eu tinha 3 bolsas sendo oferecidas para mim, para estudar no Seminário de Campinas. Mas eu recusei as 3, recusei da Palavra da Vida e vim para Recife. Quando eu estava aqui em Recife, em 72, eu voltei à Palavra da Vida de São Paulo para ser conselheiro. Aí sabe o que aconteceu? Eu era conselheiro e lá na Palavra da Vida tem um horário depois do café que é a sós com Deus. Não sei quem foi aqui, Palavra da Vida aqui, sabe? Quem foi Palavra da Vida aqui já? Olha quanta gente e já tem Palavra da Vida. Aí tinha um momento, a sós com Deus. Aí eu estava sentado debaixo de uma árvore lá, lendo a Bíblia, e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, aí Deus disse assim, você tem que levar a Palavra da Vida para o Nordeste. Se eu levar a Palavra da Vida para o Nordeste, você. Eu me levantei, fui na casa do Haroldo Heimer, que era o diretor nacional da Palavra da Vida, e disse, olha, a gente tem que levar a Palavra da Vida para o Nordeste. Logo depois da oração, tem que levar a palavra para o Nordeste. Aí ele disse, não dá. A gente já mandou um jovem muito bom para lá, e ele se desviou da fé. Então não vai dar. E tem muita dificuldade. Aí mostrou tanta dificuldade para começar um acampamento Palavra da Vida. Aí eu disse, dessa vez vai dar, viu? Eu vou para o Nordeste, voltar para o Nordeste, vou preparar a equipe, vou preparar tudo, vou arranjar o local, vou preparar tudo, vocês vão lá só para pregador. E manda Jorge Tais, por favor, na equipe para pregar lá. Que eu gostei muito das palavras de pregações de Jorge Tais, né? Vim para o Nordeste, cheguei e falei com Elias Medeira, que pregou aqui, e falei com Sérgio Lira, e fui falando com outras pessoas, Marcos Lira, e eu formei uma equipe de várias igrejas aqui, presbiterianas aqui, de 50 jovens, moças e rapazes. E eu passava de sexta, 8 horas da noite, até 6 horas da manhã, na igreja da Madalena, dando estudo bíblico, orientando e orando com esse jovem, mostrando como seria o acampamento Palavra da Vida. Fruto de oração, Palavra da Vida. Palavra da Vida é um trabalho, a ideia foi de Deus. Não foi minha, porque foi Deus que pediu para mim para fazer esse tipo de coisa. A ideia, e outra coisa, ninguém funda a igreja não. Quem funda a igreja é Deus. Deus usa as pessoas para fundar a igreja. Deus usa as pessoas para realizar ministério. Mas quem faz tudo é Deus. E eu achava que eu era o pior de todos ali, e Deus disse que era para eu vir fazer isso. Então formei aquela equipe de 50 pessoas, que equipe maravilhosa. Daqueles acampamentos, frutos extraordinários surgiram do acampamento. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha ninguém para me dar dinheiro para fazer, eu tinha que fazer cartazes, eu tinha que visitar as igrejas, aí o pouquinho que eu ganhava era tudo para
gastar na propaganda. Elias Medeiros tirava tudo que ele ganhava do bolso. Pastor Arnulfo Barbosa, que já está no céu, ele às vezes dava o salário dele integral para eu comprar gasolina, para sair com o carro, para poder fazer propaganda da Palavra da Vida. A gente tinha nada. Treinamos a equipe. Veja só, como Deus usou as moças e os rapazes para poder levantar a Palavra da Vida. Quando tinha terminado o treinamento, estava próximo do acampamento, eu estava pensando em duas coisas. Será que a gente vai ter jovens lá no acampamento? E como é que a gente vai dar alimentação para esses jovens? Aí eu coloquei para a equipe o seguinte: sabe quantos jovens a gente vai querer? Eu quero 300 jovens, feitos os 300 de Gedeões. Eu quero 300 jovens no acampamento. E sabe como a gente vai conseguir esses jovens? Vocês da equipe, vocês vão pagar a semana de vocês e vão ter que levantar sustento para mais dois jovens. Sobretudo se for descrente, para levar para o acampamento. Vocês vão ter que levantar o sustento. Fala com seu tio, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com quem, levanta dinheiro e vocês vão pagar. Isso. E nós vamos botar 300 jovens lá no acampamento, né? Agora, tinha um outro problema, que era dinheiro, né? Aí eu consultei Valmir Soares, Edgécio Martins, e eles disseram para mim o seguinte, que eu teria que cobrar pelo menos R$80 naquela época. Eu não sei nem como era reais, se era naquela época, eu não sei, 73. Vamos dizer que seja reais, que eu tinha que cobrar 80. Aí eu disse: vocês vão fazer esse sacrifício, vocês vão pagar de vocês e levar mais 2, que eu preciso de muitos jovens lá no acampamento. Agora eu vou fazer outra coisa. Em vez da gente cobrar 80, como os pastores estão dizendo aí, nós vamos cobrar 40, porque é para ninguém dizer que não tem dinheiro para poder ir no acampamento. Como é que vai ser? Como é que o senhor vai sustentar, manter o acampamento? Eu disse: olha, para cada jovem que for no acampamento, eu vou levantar 50% para cada jovem que for para o acampamento. Eu vou arranjar. Como é que o senhor vai arranjar? Aí pedi dinheiro a algumas pessoas que me dessem saco de arroz, saco de feijão, macarrão, açúcar e farinha, um bocado das coisas que tinha que comprar realmente. E nós fizemos um acampamento, tivemos no primeiro acampamento da Palavra da Vida 320 jovens. (120 conversões). Teve igrejas que receberam 12, 15 jovens com batismo e profissão de fé. Uma igreja só. Aí, resultado: sobrou comida e sobrou dinheiro. Então eu digo o seguinte, que Palavra da Vida, quem inventou foi Deus, quem colocou no meu coração foi Deus, porque eu não tinha ideia de fazer isso. Mas eu me levantei e fui falar com o pessoal, e quando eles mostraram a dificuldade, eu disse: não tem dificuldade, todo o problema que tiver aqui são possibilidades. Todo problema que tiver são possibilidades. Nós vamos vencer tudo quanto é problema e vamos realizar esse trabalho. Quando terminou esse acampamento, eu recebia mais cartas do que todos os seminaristas do seminário, de mães e de pais, dizendo o seguinte: continue, continue, continue. Minha casa mudou, minha filha mudou, meu filho mudou, tudo mudou aqui em casa, continue. Aí nós fomos fazer o acampamento, o primeiro foi em janeiro de 93, aí nós fizemos em julho de 93 o segundo acampamento. 73. Dentro de uma semana esgotou as inscrições. Aí tivemos que fazer uma segunda semana, abrir uma segunda semana. Na segunda semana, mais 300. Nós tivemos 600 jovens lá no Colégio 15 de Novembro. E quase 200 conversões.
aconteceram ali. E assim começou a Palavra da Vida. Na terceira semana, que foi nesse segundo acampamento de julho, tivemos uma reunião na casa do diretor do Colégio 15, com a liderança que estava comigo, estava lá Sérgio, estava lá Elias Medeiros, estava lá as pessoas da liderança. E alguém perguntou ao Haroldo Heimer, que era o diretor nacional, veio ser o preletor nessa terceira semana. Vai começar a Palavra da Vida? Vai trazer a Palavra da Vida para o Nordeste ou não? Haroldo Heimer disse, não vamos trazer Palavra da Vida para o Nordeste. A Palavra da Vida já está aqui, já começou, é só continuar. 2 missionários vieram, Jorge Tais e Magu, vieram para assumir, e eu estava me formando no seminário, fui ser pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, fundando a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Quantos anos eu tinha? Já tinha na fase de 20 anos, 22 anos eu tinha, para começar a Palavra da Vida. A Palavra da Vida foi o maior movimento de avivamento entre os jovens no Nordeste. Espalhou por todo o Nordeste. Toda semana era cheia, toda semana era cheia. E sabe de uma coisa? Naquela época, quando eu cheguei aqui em Recife, tinha um problema sério. Havia uma briga muito grande dos pastores com os jovens. Aí eu disse, essa briga vai ter que acabar. Porque não pode. Porque naquela época era a época dos hippies, a época dos Beatles. Então as pessoas vestiam camisa vermelha e florzinha. Oxe, era só para mulher. A camisa vermelha com florzinha era só para mulher. Não podia ser de outra cor para homens, não. Era uma briga, porque os jovens queriam mudar e os pastores não queriam que mudasse. Cabelo comprido para jovem, você está virando fêmea, está virando mulher. Não podia também. Era motivo para cortar a pessoa da igreja, expulsar a pessoa, o jovem da igreja. Era discriminado. Mas depois de Palavra da Vida, sabe o que aconteceu? Um milagre. Muitas igrejas começaram a comprar terreno e fazer acampamentos também. Só aqui em Recife, mais de 30. Então, Palavra da Vida, houve um despertamento espiritual para o trabalho com jovens. E o trabalho começou a crescer e crescer, e as igrejas começaram a dar valor aos jovens. A palavra de Deus diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Se a gente perder as moças, se perder os rapazes, nessa idade aqui, quem sabe se a gente vai conseguir ganhar depois no futuro. Se pegar uma mentalidade troncha. Isso tem acontecido o seguinte, que o pastor conhece, muitos jovens crentes vão para a universidade e quando fica lá depois de um ano, deixa a igreja. Porque não tem preparo, não tem raiz, não tem fundamentação, não tem família que apoie, que fica junto deles. Outro dia apareceu uma estatística aí que a gente está perdendo de 50% a 60% dos jovens crentes que vão para a universidade e deixam a igreja. Olha, pastor, essa igreja aqui tem que dar muito valor às moças e os rapazes. Muito valor. Muito apoio. Os pais têm que investir nos seus filhos, têm que entender que uma vez que botou filho no mundo, não é para esses filhos ir povoar o inferno, não. Tem que botar filho no mundo para povoar o céu. Se os pais não der prioridade à criação dos filhos, e sobretudo dos jovens, e perder os seus filhos, perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. Já pensou um negócio desse? Por isso a palavra de Deus diz, lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador, lembra de Deus nos dias da tua mocidade. Agora, eu não vou querer continuar muito mais não, mas o seguinte, quanto mais cedo
falando para moças e rapazes aqui, quanto mais cedo uma moça e um rapaz tomar a decisão de servir a Deus, mais cedo ela vai ter sucesso, porque todo sucesso, toda bênção vem do alto, vem de Deus. Quanto mais cedo. Se rebelar contra Deus é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, é fechar a mente e o coração e se rebelar contra Deus. A pior coisa que a pessoa pode fazer. Ninguém sai ganhando com essa atitude. Então eu digo o seguinte, por que a gente tem que tomar decisão quando é jovem? Porque o tempo de juventude vai passar e quem sabe não vai retornar, não vai ter tempo mais de voltar atrás para tomar a decisão em favor do Criador. Porque muitos divórcios do nosso país, do mundo todo, porque muitos divórcios, muitos rapazes, muitas moças não têm orientação da sua mãe, não têm orientação do seu pai, não têm orientação da sua igreja e às vezes casa com pessoas que não são crentes, casa com pessoas sem maturidade, sem oração, aí depois de algum tempo, divórcio, não deu certo. Aí a moça vai embora, o rapaz vai embora, volta para casa, decisão errada. Se você não tomar decisão enquanto é adolescente, enquanto é jovem, quando chegar numa certa idade, pode tomar a decisão errada. E se tomar a decisão errada, os resultados vão ser errados também. Quando a pessoa toma uma decisão errada na vida, uma moça e um rapaz tomam uma decisão errada na vida, ela não anda em linha reta mais, ela não sabe andar em linha reta mais. Aí é para cá, aí é para cá, aí é para cá. Aí começa porque não tomou a decisão certa. Às vezes a pessoa entra na universidade, lá no primeiro ano do curso, eu quero ser isso. Chega lá no curso, faz a vestibular, passa no primeiro ano, gastou dinheiro aqui só e deixa o curso. Ah, não era isso que eu queria. Aí depois faz outro curso, aí eu quero fazer tal curso, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo, abandona o curso. Não era isso que eu queria. Isso é na vida emocional, isso é na vida intelectual, isso em todos os sentidos. Porque não buscou o Criador na mocidade, para que esse Criador desse inteligência, desse sabedoria e dirigisse a sua vida. Por que o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito Santo? Para nos dirigir em todas as verdades, a tomar decisão no nosso caminho. Enquanto a pessoa não tiver a direção de Deus, a nossa decisão sem a ajuda de Deus é muito falha, pode falhar muito, se Deus não estiver tomando conta das nossas decisões. Os grandes líderes do mundo e os grandes empresários começaram a ser grandes empresários quando eram jovens. Eles eram jovens, começaram a sonhar e começaram a tomar decisão e se tornaram grandes líderes, dirigentes de grande empresa, fundadores de grande empresa, porque começaram quando era jovem. Então, digo o seguinte, fica difícil, porque se a pessoa não tomar a decisão certa, aí quando chegar 45 anos, 50 anos, se a pessoa perder emprego para arranjar outro, vai ser difícil, não vai? Vai ou não vai? Se a pessoa perder, ninguém quer empregar pessoa idosa mais. Se tiver emprego é baratinho, é quase nada. Se tiver a sorte, se tiver a bênção de Deus de pegar um emprego, ainda vai ser baratinho. Por quê? Porque depois de 45 anos, para a pessoa arranjar um emprego, se a pessoa não conseguiu nada até essa idade, vai ser muito difícil ela conseguir depois de 45 anos. Se ela não conseguiu até essa idade, não consegue mais. Quando é que a pessoa tem que começar a tomar as grandes decisões? As moças, os rapazes, os adolescentes, na sua juventude. Ou toma a decisão agora, ou seu futuro vai estar comprometido. Porque a velhice vai chegar, aí junto com a velhice chega a doença,
Chega a fraqueza, a pessoa perde o entusiasmo para as coisas, e aí está a situação muito difícil. Como está aqui no texto, que o texto ele diz o seguinte: antes que escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da sua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia que tremer o guarda da casa, os olhos já não estão enxergando mais, é como está já acontecendo comigo. E os teus braços se encurvarem a homens ou outros fortes, e as tuas pernas a serem os teus, e os seus dentes os seus moedores. Os dentes caindo também aí, ó. E aí vai. E os teus lábios quais portas da rua se fecharem, o dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz das aves, a todas as harmonias, filhas da música, se diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Cabelo, hein? Branco, né? Tem um bocado de gente aqui já. E o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Aqui já está caminhando para a morte, né? E os planteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o cordão de ouro, e se quebre o cântaro junto à ave, e se desfaleça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade, vaidade é toda vaidade. Aí depois ele termina aqui dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido, no verso 13, teme a Deus e guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos do Senhor, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo de todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Veja o seguinte: o Supremo Tribunal ele está discutindo lá se a mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer o aborto qualquer tempo que quiser. Aí estava falando até os 3 meses ela não pode, mas depois dos 3 meses já pode fazer aborto. Mas depois de 3 meses a criança já está toda formada, não está? Coração batendo, tudo direitinho. O Supremo Tribunal, e a primeira a votar a esse favor para matar a criança é a tal da Rosa Weber. Ainda bem que ela está sendo aposentada agora. Então é o seguinte: por que tem que começar quando é jovens? Porque a velhice vai chegar. E aí ele não pode fazer mais nada. Aí que acabou. Perdeu a juventude, vai perder quem sabe tudo. E porque cada pessoa vai prestar conta da sua vida. A pessoa diz assim, no Supremo Tribunal, eles disseram assim, que a mulher é dona do corpo, ela pode fazer o que quiser. Mentira, 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 mentira do povo. Ninguém é dono do corpo. Quem deu o corpo para nós foi Deus, e a gente tem que prestar contas de como a gente está usando o nosso corpo. Ou não vamos ter que prestar conta? Veja o que a Bíblia diz. Aqui, no versículo 13, ele diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer boas, quer más. Vai prestar conta. O que você falar, se você falar uma coisa, você usa a boca errado, vai pagar por isso. Usa a boca correta, vai falar por isso. Usa os olhos corretos, vai ganhar com isso. Usa os olhos errados, vai prestar conta disso. Tudo que você fizer com o seu corpo, com a sua vida, com tudo que você é, se fizer errado, se usar mal o seu corpo, vai pagar por isso. Vai ter uma conta para pagar. Eu não quero que nenhuma moça daqui, eu não quero que nenhum rapaz daqui, eu não quero que nenhuma mulher daqui, nem um homem, nem um senhor, nem uma senhora, nem uma irmã, nem um irmão. Eu não quero que ninguém chegue diante de Deus no último dia para
ouvi de Deus, diz, apartai-vos de mim, maldito, pela fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não quero que ninguém ouça isso. Eu quero que quando essas moças crescerem, esses rapazes tomaram decisões, homens e mulheres, quando chegar diante de Deus, está usando bem o seu corpo, está usando bem o tempo que Deus está dando, a idade. Chega diante de Deus e diga, entra, filho bendito, e possui por herança a coroa que está preparada para você desde a fundação do mundo. Veja aí, Mateus 12, 36. Primeiro Mateus 5, 37. Olha, vamos abrir aqui, vai ser rapidinho, estou terminando. Mateus 5, 37. Vamos ver quem vai achar a primeira aí, que eu vou ler, eu vou começar aqui, ler. Mateus 5, 37, diz assim, ó. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Agora veja o que está no fim aí. O que disso passar é de quê? Procedência maligna. Será que o diabo usa a boca das pessoas? Será que o diabo está usando muitas pessoas na hora de falar, na hora de tomar decisões? Tá. Seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 12, 36. Aí um pouquinho mais na frente aí. Mateus 12, 36. Olha o que está escrito aqui. 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Dela darão contas no dia do juízo. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso aqui? O que está aqui é verdadeiro ou é falso? Então, se é verdadeiro, é bom você prestar atenção. É bom que cada um de nós preste atenção ao que está aqui, se é verdadeiro. E ele diz aí no 37, porque tuas palavras, pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será justificado. Agora, quando a mulher diz assim, eu sou dona do meu corpo, ela está certa? E quando ela diz, eu sou dono da minha boca, já viu alguém dizendo, eu sou dono da minha boca? Já viu alguém dizendo isso? Vá dizer besteira para você ver o que vai acontecer. Vá dizer besteira. Deus deu a boca para um uso útil, não para um uso perverso, não para um uso errado. Então, aqui a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Tem que usar. Tá. A Rosália estava falando que Nicodemos contou uma história, é o seguinte, que ele sempre gostou de moto, né? Aí tinha um irmão que gostava de moto também, o pastor Augusto Nicodemos. Aí Augusto falou com o irmão dele sobre Jesus Cristo e falando sobre a necessidade que ele tinha que tomar uma decisão por Jesus Cristo. Aí o irmão dele disse para ele, disse, esse negócio é bom para você, mas para mim não. Aí pegou a moto e foi para João Pessoa. No meio da estrada teve um acidente, morreu. Esse assunto para você não é para mim não. No meio da estrada morreu. Rejeitou Jesus Cristo. Para onde vai uma pessoa que rejeita Jesus Cristo? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho para o céu, a não ser a pessoa se humilhar, se curvar e entregar sua vida a Jesus Cristo. Não tem outro caminho para servir a Deus. Eu me lembro como o Jorge Tais, eu vou terminar com isso aqui. Eu me lembro como o Jorge Tais, uma vez pregando em São Paulo, ele disse assim, que ele pregou uma mensagem evangelística numa igreja lá em São Paulo. Aí, quando estava na porta da igreja, um rapaz disse para ele assim, Jorge, mensagem muito boa, mas eu não vou tomar minha decisão não, porque eu tenho muita coisa que eu gosto que a Bíblia condena. Então eu não vou tomar a decisão agora. Quando eu ficar mais velho, eu tomo a decisão. Virou as costas e foi atravessar a rua
um carro pegou e morreu na frente da igreja. Morreu na frente da igreja. Ele disse que ia tomar decisão depois, não tomou decisão. Ele disse que era jovem, tinha coisas que ele gostava que a Bíblia condenava, e ele não queria deixar essas coisas agora. Quando ficasse velho, ele ia tomar essa decisão. Qual é o dia que a gente tem que tomar a decisão? Hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Toma decisão. Jovem, o seu futuro já começou. Adolescente, o seu futuro, jovem, já começou. Se você não tomar a decisão para lembrar do teu Criador no dia da mocidade, quem sabe se vai ter outra oportunidade. Agora eu queria queria pedir para adolescentes e jovens, onde vocês estiverem, ficar em pé, que eu vou orar por vocês. Adolescentes e jovens, fiquem em pé, que eu vou orar por vocês. Olha quantos. Vamos vir aqui na frente para orar por vocês. Venha, sai do lugar de vocês. Pelo menos vocês estão dando um passo à frente. Um passo à frente ao lado do Senhor. Venha até a frente, eu vou orar por vocês. Olha aí. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Venha jovens, Deus quer vocês. Deus ama vocês e Ele quer direcionar o futuro de vocês. Pode vir até a frente. Pode vir até a frente. Pode vir até a frente isso aqui. Agora vocês vão recitar comigo, viu? Vamos recitar junto? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos dizer? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mais uma vez, bem alto. Os pais têm que ouvir vocês falando isso aqui. Testemunho para eles aqui. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora os pais podem ficar de pé para orar comigo também em favor desses jovens aqui. Eu vou pedir que Deus tenha misericórdia e dê sabedoria a todas essas moças e todos esses rapazes para tomar sempre decisões que não tem que se arrepender depois. Tomar decisões que não tem que se arrepender depois. Santo Deus, Pai bondoso. Ó Deus, nós levantamos nossas vozes aqui em favor dessas moças e desses rapazes. A Tua palavra diz, tudo aquilo que pedirmos, o Senhor nos daria. Se batermos na porta, o Senhor abriria. Todo o que pede, recebe. Eu peço, especificamente, ó Deus, em favor dessas moças e desses rapazes. Ó Deus, que elas possam e eles possam realmente se curvar diante de Ti, entregando as suas vidas a Jesus. E, ó Deus, que o Senhor possa tomar conta dessas moças e desses rapazes e fazer dessas moças e rapazes grandes mulheres e grandes homens para Te servir, para vir liderar a igreja, para fazer a Tua obra, ó Deus. Ó Deus, aquelas moças que fizeram parte da primeira equipe, aqueles rapazes, foi que me ajudaram a trazer a palavra da vida e transformar e apresentar esse avivamento no Nordeste, entre os jovens. Que o Senhor possa usar essas moças e rapazes aqui também, ó Deus, de uma maneira muito especial, para poder fazer a Tua obra, sustentar a Tua igreja. E estar preparados, ó Deus, para não só receber as Tuas bênçãos, servindo a Ti, mas também quando chegar nos céus, ouvir de Ti a palavra, entra, filho, entra, filha, bendito, e possuir por herança a coroa que Deus tem preparado para você desde a fundação do mundo. Ó Deus de amor, abençoa os pais, abençoa os filhos que estão aqui. Nós clamamos, não porque merecemos, ó Deus, mas nós queremos ver uma igreja pujante, uma igreja forte, com o trabalho desses jovens aqui. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe vocês e acredite que Deus está pronto para abençoar vocês, viu? Acredite nisso. Ele quer realmente abençoar, é por isso que Ele tem feito tantas promessas para vocês.